Bom dia, irmãos, a paz. Tenhamos um bom dia hoje com Café com Jesus. Aquele café maravilhoso que nos alimenta o corpo e também a alma. Já iniciando aqui, colocou muitas coisas fortes no meu coração sobre a xícara, né, que a gente toma nosso café. Aqui temos imagens de um santo. E eu estou aí proporcionando aí uma xícara sobre o Café com Jesus. Vai ficar muito boa. A gente está aqui partilhando, né? Para que a gente tenha esse momento maravilhoso junto com a oração. Eu quero colocar na xícara esta oração aqui. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda ao seu comando. Aí o restante aqui está colocando. E pra gente tá tendo essa xícara, né? Depois, quem sabe, a gente vai fazer um sorteio dessa xícara, quem participa aqui. Tá bom? Então, a gente agradece a participação de vocês. Obrigado por enquanto. Então, vamos começar nosso café com Jesus. Falta 1 minuto no horário, mas a gente tem que dar início. Então, começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia, Senhor, nós queremos começar o nosso dia louvando ao Senhor. Como eu falei, diante da oração que Deus colocou no meu coração durante essa quaresma, que nós louvássemos ao Senhor no nosso primeiro momento do nosso dia. Eu louvo a Ti, Senhor. Senhor, louvo-Te por Sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. É só em Ti, Senhor, que nós encontramos a verdade sobre o amor. Eu Te louvo pela Tua grandeza, pelo amor que o Senhor tem dado para o nosso coração e transmitido. Nós Te louvamos, Senhor. Deus meu Deus, eu Te adoro, eu me entrego ao Seu querer, consagro toda a minha vida. Agora é o momento de você colocar a mão no seu peito, assim dizer: consagro, Senhor, este dia, consagro o meu trabalho, consagro a minha família, consagro desde a tua casa, meu irmão, teus bens, tudo que você tem, desde a tua saúde, consagro tudo a Ti, Senhor. Consagra o teu ser, tudo que você tem a Deus, nesse momento. Ao seu comando inclino todo o meu agir. O nosso agir, irmão, seja um agir divino. O meu proceder, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, a vós, Deus meu Deus. Amém? Então começamos agora o nosso café com Jesus. Como a gente acabou de dizer, é um cafezinho maravilhoso, onde que alimenta o nosso corpo e a nossa alma. Hoje nós vamos falar sobre ministros, cerimônias e disposições para o matrimônio. Muito importante a participação de vocês, né? É uma coisa que eu vi assim muito legal. Se as pessoas quiserem participar, que a gente fala o nome, só depois falar: Júnior, beleza, para mim não tem problema. Mas eu vou assim, vou colocar só se a pessoa pedir, tá? Júnior, pode fazer oração junto no final. Por questão assim de priorizar, que é o momento, é único para você com Jesus, tá? Que Deus abençoe. Então, ministro, cerimônia e disposições para o matrimônio. Quem são os ministros do sacramento do matrimônio? Muito importante para nós. Ontem nós falamos sobre o sacramento do matrimônio, nós estamos continuando ele. Então, os ministros deste sacramento são os mesmos. Olha só, esposos que reciprocamente conferem e recebem o sacramento. Agora nós vamos dar uma pausa nessa pergunta, nessa resposta aqui desse catecismo do São Pio X, e nós vamos entrar aqui no catecismo da Igreja Católica. Nós vamos completar essa pergunta e a resposta. Quem são os ministros do sacramento do matrimônio? Vamos lá? No rito latino, a celebração do matrimônio entre dois fiéis católicos normalmente ocorre dentro da Santa Missa, em vista do vínculo de todos os sacramentos com o ministério pascal de Cristo.
Na Eucaristia se realiza o memorial da nova aliança, da qual Cristo se uniu para sempre à Igreja, sua esposa bem-amada, pela qual se entregou. Olha que explicação maravilhosa. Portanto, é conveniente que o esposo cele em seu consentimento de entregar-se um ao outro pela oferenda de suas próprias vidas, unindo-o à oferenda de Cristo por sua Igreja, que se torna presente no sacrifício eucarístico. A unidade, esposo, esposa e Cristo, no sacrifício eucarístico. Santa Missa, que nós falamos esses dias sobre sacrifício eucarístico, olha só. Por isso que o momento da Santa Missa é um sacrifício eucarístico. É o momento da unidade com Cristo. Então ali nós temos ali o momento que o nosso Senhor se coloca por amor a nós, a unidade do amor. O amor com Cristo e a Igreja. Como gesto, continuando, com amor a Cristo e a Igreja, que se torna presente na Santa Eucarístico, no sacrifício eucarístico, e recebemos a Eucaristia, a fim de que, comungando no mesmo corpo e no mesmo sangue de Cristo, eles formem um só corpo com ele. Olha que lindo, irmãos. No momento ali que você comunga, o esposo, a esposa e Cristo, um só corpo. Vamos relembrar lá, onde que fala em, se eu não me engano, em Mateus 19, 6, que ele fala, que fazem um questionamento para Jesus, né? Sobre o divórcio, ele fala: o que Deus uniu, o homem não separa. Eles eram duas carnes, se tornarão uma só carne. Então, aqui se torna unidade, na hora da comunhão eucarística. Não são mais um, não. É três. Olha só. Então, a partir desse momento, eles formam só um corpo. Jesus, o esposo e a esposa. Gente, maravilhoso. Amém. Só peço aqui que tá aqui o teu nome aqui, você colocou beleza aqui, só que não tá o teu nome, tá? Você que respondeu por último aí, coloca o teu nome. Você colocou pelo meu serviço, que eu depois vou falar teu nome, tá? Alessandra, tá aqui também, tem mais pessoas, né? Quem quiser, pode colocar o nome aí, tá bom? Há diversas liturgias. Vamos continuar agora, né? Nós paramos ali no corpo e o sangue de Jesus. De vez em quando eu vou olhando porque vocês podem fazer pergunta, tá? O intuito nosso aqui, Café com Jesus, é a gente dialogar. Eu perguntar, coisas assim que eu não souber, que nem eu falei assim, as palavras, a gente não vai falar heresia. Se eu não souber, não tiver discernimento, eu vou trazer amanhã. Tem alguma dúvida? Pergunte que a gente vai anotar. Se eu souber responder aqui com os auxílios que eu tenho, na hora nós respondemos, tá bom? Mas o intuito é nós dialogarmos, é nós compartilharmos a nossa fé. Como gesto sacramental de santificação, a celebração litúrgica do matrimônio deve ser válida por si mesma, digna e frutuosa. Convém, pois, que os futuros esposos se disponham à celebração do seu casamento recebendo o sacramento da penitência. Então antes tem que ter confessado. Segundo a tradição latina, são os esposos que, como ministro da... Olha só, irmãos, olha só que importância isso aqui. Segundo a tradição latina, são os esposos, marido e mulher, que como ministro da graça de Cristo, então o esposo e a esposa ministram o momento do casamento, expressando diante da igreja seu consentimento. Nas tradições das igrejas orientais, os sacerdotes, bispos ou presbíteros são testemunhos do consentimento recíproco dos esposos. Irmão, você está entendendo por que você, quando é casado na igreja, a tua oração tem muito poder sobre o filho, sobre o esposo, a esposa, um orar pelo outro? Quem ministra, no caso, é um sacramento. O padre é a ordem. Faz o momento de Santa Missa, sacrifício eucarístico. O casamento é ministrado pelo esposo e a esposa. E é assistido pelo bispo, pelo padre. Vamos lá. São testemunho do consentimento recíproco dos esposos, mas também é necessário, olha só, a bênção deles para a validade do sacramento. As diversas liturgias são ricas em orações e bênçãos e eclipse para pedir a Deus a graça e a bênção sobre o novo casal. Amém? Retornemos para a nossa pergunta e resposta. Vamos lá. Falta mais 5. Por quem foi instituído o matrimônio? O matrimônio... Não, perdão. De que maneira se administra esse sacramento? Esse sacramento
porque conserva a natureza de contrato, é administrado pelos mesmos contratantes. Declaro na presença do próprio pároco ou de outro sacerdote devidamente autorizado, e de duas testemunhas que se unem em matrimônio. Para que serve então a bênção que o pároco dá aos esposos? A bênção para que o pároco dá aos esposos não é necessário para constituir o sacramento, mas é dada para sancionar em nome da igreja a sua união. Acabamos de ler. Que intenção deve ter quem contrai o matrimônio? Quem contrai o matrimônio deve ter intenção, primeiro, de fazer a vontade de Deus. Se foi contrair o casamento, é uma vontade de Deus o casamento. Que é lá no começo do livro de Gênesis, que ele fala, o homem se sentia só, e ele viu que não era bom isso, e ele toma, a partir daquele momento, Deus ele dá um profundo sono do homem e tira da costela do homem. A mulher não é de cima, não é de baixo, é do lado. Deus é tão perfeito que ele sabe por que ele tirou da costela. O homem se levanta e dá um pulo e fala assim, agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne, coisa perfeita, Deus, obrigado. Irmão, maravilhoso, casamento. É a unidade do amor, é o querer de Deus. Então, o matrimônio primeiro é fazer a vontade de Deus, que o chama para tal estado, de procurar nele a salvação da própria alma. Olha só, procurar neste casamento a salvação da alma. Como diz, não adianta eu querer evangelizar o irmão lá fora, anunciar lá onde que for. A primeira pessoa que tem que anunciar é para minha esposa e para o meu esposo. A mulher para o esposo e o esposo para a esposa. E como que a gente anuncia o Evangelho de Cristo? Vivendo o amor. O que você promete no altar? As palavras lindas. Prometo te amar. Você não promete nada, irmão, de bens materiais. Você promete amar. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, até que a morte nos separe. É o que você diz lá. Vamos lá? De procurar nele a salvação da própria alma e de educar cristamente os filhos, se Deus lhes der. Então as três missões. A primeiro, fazer a vontade de Deus. Segundo, procurar nele a salvação da própria alma. Um levar o outro para o céu. Terceiro, a educação dos filhos no cristianismo. De que maneira se devem dispor os esposos para receber com fruto o sacramento do matrimônio? Os esposos, para receber com fruto o sacramento do matrimônio, devem, primeiro, encomendar-se de todo o coração a Deus, para conhecer a sua vontade e para alcançar dele a graça que são necessárias em tal estado. Consultar os próprios pais antes de chegar ao noivo, como exige a obediência e o respeito devido aos mesmos. Olha só que importância, né? Preparar-se com uma boa confissão, até a mesma geral, se for necessário de toda a vida. Evitar toda a familiaridade perigosa, de trato e palavras, ao conversarem mutuamente antes de receber esse sacramento. Momentos antes, você confessou, é o teu momento preparatório para o casamento. Evite confusões, evite o pecado, evite estado de graça. Então, casamento é coisa seríssima diante de Deus. Quais são as principais obrigações das pessoas unidas a última pergunta e resposta, em matrimônio? As pessoas unidas em matrimônio devem, primeiro, guardar inviolada a fidelidade conjugal. Então, não adulterar. Essa fidelidade conjugal também é aquelas palavras que você diz no altar. Uma vez eu estava, um testemunho rápido, eu estava muito triste com o que estava acontecendo à minha volta. Logo que eu cheguei do Paraná, graças a Deus estava já na busca de viver a graça na minha família, de levar esse amor a Deus à minha família. Minha esposa não estava bem, com ansiedade. E naquele momento eu falei assim, eu estava muito nervoso. Falei, Deus, o que está acontecendo? Eu estou a pessoa que estou indo para a igreja, estou lutando. E eu entrei em desespero. Falar a verdade para o seu irmão, cheguei desanimado dentro da igreja. Falei, eu vou lá na igreja, ia até a missa. E naquele momento da missa, olha só, irmão, como que Deus age. Que bênção, Juliana, que bênção, que Deus abençoe, minha irmã.
Que benção. E naquele momento, eu estava lá, ajoelhado, na hora que eu cheguei, eu cheguei lá e falei assim para Deus, falei, Deus, o que está acontecendo no meu casamento? Eu quero que a minha família ande comigo na igreja, ela não está bem. E naquela hora, eu não lembro se foi o padre Raj, o padre Nicolas, mas foi um dos dois. E na homilia, eu estava tão... Na homilia, o padre pegou e falou assim, que São José, ele é um exemplo para nós, de esposo. O pai adotivo de Jesus, mas de exemplo de esposo para os homens. Falou assim, que São José, na hora que ele recebe a notícia do anjo que era para se levantar e sair, que Jesus estava correndo risco de vida, e a Maria, ele não abandona essa família. Falou, irmão, o que você prometeu no altar diante de Deus? Na alegria, na tristeza, na saúde da doença. Então, na hora que alguém estiver doente dentro da sua casa, você está doente junto com ela. Irmão, ó. Na hora eu falei, meu Senhor, eu não me coloquei junto com ela. Eu me coloquei no meu querer trazer eles para a igreja. Mas se eu tivesse doente, será que eu não precisava de cuidados, de amor? Irmão, cuidado, amor também é nessa hora. E isso que Deus quer. Deus não quer que nós larguemos o nosso cônjuge, nossa cônjuge, para porque nós possamos viver. Agora eu estou morando dentro da igreja. Não é assim. O sacramento do casamento, cuide do seu esposo, cuide da sua esposa, é unidade, estamos bem, vamos juntos. Ou, né, com consentimento. Meu amor, pode ir. Pode ir. Muitas vezes eu fui assim. E eu estou indo lá rezar por nós. Estou indo lá comungar por nós. Você não está bem hoje, mas eu vou lá comungar por mim e por você. Comunga, chora na hora. Chora. A hora que eu falo, Senhor, estou aqui pela minha esposa. Chora, minha irmã. Chora, meu irmão, por teu esposo, pela tua esposa. Fala, estou aqui por ele, por amor a ele, Senhor. Como se nós nos unimos aquele dia. Eu estou unido na Santa Eucaristia com o Senhor. E eu levo para minha casa a cura dessa enfermidade. Amém? Amar-se mutuamente, suportando-se um ao outro com paciência e viver em paz e harmonia. Nós estamos dizendo aqui. Se tem filhos, cuidar seriamente de prover as suas necessidades. Dar-lhe educação cristã e deixar a liberdade de escolher estado de vida a quem Deus o chamar. Irmãos, eu vi o padre Nicolas, no retiro de jovem, falando uma palavra maravilhosa. Onde que veio nosso querido irmão Tiago, lá que participa sempre junto com o Frei Gilson, e ele falou assim, no final na missa, falou que a gente tem que tomar cuidado, os jovens, para que eles não perdessem os sonhos dele. E o que é o sonho? É aquela vontade de fazer o livre-arbítrio, a vontade de ser um homem, uma mulher digno. E às vezes aquele jovem, aquela criança quer ter um sonho, por exemplo, ser um jogador de futebol. E o pai quer que a criança, quer que o jovem faça o sonho dele nele. E ele se cria um jovem frustrado. Aquilo ali para mim foi muito importante. Na hora eu falei, será que eu não estou querendo que o meu filho seja jogador de futebol porque eu queria ser? Depois eu conversei com ele e falou, não pai, eu gosto. Então é isso, é o primeiro passo, fé. E eu falei, filho, nós temos que andar na fé, com o nosso Senhor. Nós vamos cuidar primeiro disso. Então aonde a gente vai jogar o futebol, que eu vou com ele, que eu vou lá junto acompanhar, quando a gente vai ficar alguns dias, eu procuro ir na missa com ele, procuro ir e falo, ó, se tiver grupo de oração eu vou. Ele está vendo o nosso exemplo. Irmão, fé, exemplo de pai, mãe, não é só falar, temos que agir. Às vezes nós cobramos e deixamos a ação. Está aqui, um exemplo do pai, marido, esposa. Amar, cuidar. Nós entramos no erro de ficar acusando e não de vivendo. Que nós possamos viver a fé e transmitir. Amém? Isso aí, irmão, eu aprendi. Quantas vezes eu errei, fiz totalmente errado. Mas hoje, com a palavra de Deus, conhecimento da igreja, caminhando na Santa Missa, grupo de oração, vida de oração, que nem eu venho aqui de manhã cedo, logo após aqui, fazer meu lecto divino, evangelho do dia, que eu vou estar ali colocando depois. Essa é a caminhada. Amém? Quero finalizar com a palavra para nós hoje. É uma palavra que você pode pegar e meditar ela e ler hoje, tá? Ele vai estar lá em Efésios 5, versículo 22 até o versículo 25. Aonde que Paulo nos apresenta, através da experiência com Cristo, do mover de Deus. Ele fala assim, mulheres, sejam submissas, Efésios 5, 22. Mulheres, sejam submissas a seus maridos,
Como o Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres e seus maridos. Pô, a palavra está dizendo que nós vamos ter que ser... Presta atenção na continuação da palavra. Agora vem para o marido. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmão, se nós cumprir essa palavra aqui, ninguém vai mandar em ninguém. Vai ser um amor partilhado, um amor vivido. Vai ser um amor de entrega, de doação. Vai ter respeito. A hora que um falar, o outro silenciar. Por exemplo, na educação dos filhos, nós erramos muito isso. A minha esposa vai corrigir meu filho na minha frente. E às vezes eu quero dar... Ah não, mas não era isso. Você querer corrigir o esposo, querer corrigir a esposa, tome cuidado. Nós tiramos a autoridade. É isso. A gente respeitar um outro na hora que o outro está dando a sua palavra. É o pai ter dignidade que às vezes a mulher tira. Por quê? Porque a mulher talvez quer impor algo e o pai está lutando por alguma coisa e a mulher só respeitar. Irmãos, se nós colocar o respeito, o consentimento, o verdadeiro amor, nós fazer um outro feliz, o esposo fazer a esposa feliz, e nós viver a graça do amor recíproco, nós vamos nos respeitar, nós vamos nos amar, nós vamos viver o sacramento do casamento. E nós vamos viver essa graça que nós acabamos de ler aqui, entendendo a palavra, para que nós possamos dar continuidade. Onde que aqui nós vivemos uma graça muito grande. Deixa eu só me recontrar de novo. Onde que está falando sobre o casamento. E que traz para nós esse mover da unidade do matrimônio. O que era necessário para que tivesse naquele momento vivendo o matrimônio. Amanhã nós vamos estar dando continuidade. Nós falamos já sobre a natureza do sacramento do matrimônio, ministro cerimonial das disposições para o matrimônio, que é tudo que nós falamos hoje. Então nós temos que viver o amor, gente. Viver o amor o casamento é amor, é a unidade no amor a Cristo, a igreja. Que lindo que nós vimos. A oração do pai e da mãe. Olha, Senhor, nós ministramos um casamento, gente. Que graça que tem o matrimônio na igreja católica, apostólica, romana. Aí eu digo para mim e para você, o que Jesus disse? O que Deus uniu, o homem não separe. A unidade, sabe o que é? O amor. O amor. Por isso que tem que ter o amor no casamento. Por isso que tem que ter uma preparação, um noivado, tem que ter todo aquele momento ali. O amor não é só sexualidade, gente. O amor é quando aquela vez que você está mal, você não suporta mais aquela pessoa saiu ali e você falou assim, vai que eu não aguento mais você. Some. Já aconteceu isso? Já perdeu a cabeça? Já provou desse pecado de você, da ira, do ódio? Mas de repente você vai lá na frente e você fala assim, eu não consigo viver sem essa bênção. Ele chegou embriagado, brigou comigo, falou coisas, me chamou de prostituta, me chamou de um monte de coisa embriagado. Aí no dia ele acordou assim com a maior cara de não fez nada. E aí eu tava meio mal, aí ele veio depois e ficou, e eu não queria ver a cara dele. Aí eu falo, mas eu não consigo viver sem ele. Marido, eis aí um amor puro. A pessoa te ama não pelo sexo, mas te ama com suas imperfeições. E com certeza a tua oração, mulher, tua oração, marido, nessas horas vale muito. Reze, dobre o joelho, faça uma oração, busque na fé, na Eucaristia, o teu casamento. Fizemos a nossa oração de encerramento agora, pedindo que o nosso dia seja abençoado. Você que é esposa, se estiver junto, tiver essa graça, a hora que você estiver escutando, coloque de novo esse momento para assistir junto com o casal. Minha esposa mesmo está dormindo agora, porque ela toma os seus remédios,
ela está no descanso dela, eu respeito, porque eu quero que ela se recupere, que ela esteja forte para viver a graça do amor, que ela olhe para mim, Senhor, e ela sinta o meu amor por ela, em cada gesto que eu fizer por ela, que esse gesto, Senhor, seja gesto de amor, que neste momento, Senhor, que esses casais agora dê esse gesto de amor para o seu esposo, para a sua esposa, ame com as suas imperfeições, mas peça a Deus para livrá-los da imperfeição. Senhor, eu coloco neste momento a vida de cada um, e que Teu Espírito Santo hoje nos dê a graça, nesse dia que se inicia, para as famílias serem abençoadas por Ti, Senhor. Abençoa, Pai, abençoa nosso Senhor Jesus Cristo, toda a família como foste abençoada a família de Nazaré. O exemplo de José, o exemplo de nossa Mãe Maria, o sim, a obediência, o exemplo de oração, o exemplo de entrega, o exemplo de confiança em Deus, que traga para você, meu irmão e meu irmão, essa graça diante do teu casamento. E você que não é casado, você que está buscando esse casamento, que viva essa graça. A hora que você for casar, agora você vai falar assim, olha, naquela hora que nós comungar, nós vamos se unir nós três com Jesus. Agora você vai entender por que Satanás às vezes vai tentar investir contra o teu casamento, mas você vai falar, não é porque eu não estava casado que quando eu casei, parece que o negócio começou. Não, ele estava aqui, mas ele não tem poder mais. Vamos rezar, vamos abençoar. Ele não tem mais poder sobre nós. Porque esse pecado nós não convivemos mais. Olha o que Deus está colocando no meu coração. Que Deus abençoe o seu dia. Que Deus ilumine, irmão, a graça do matrimônio no teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um abraço a todos que participaram. Eu quero parabenizar aqui, casamento, Juliana, 16 anos amanhã. Pede uma missa lá. Pede essa bênção, minha irmã. Agradece a Deus junto. Amanhã, sexta-feira. Pede lá, chega ali, se for na capelinha, fala assim, ó, vim pedir, hoje 16 anos de casado. Eu quero, ou liga lá na secretaria, encomenda antes, fala, ó, 16 anos de casado, eu quero pedir uma bênção de Deus sobre o meu casamento, agradecer e louvar pela unidade. Caminhamos com a igreja. Festamos com a igreja, a festa da unidade, a festa do casamento. Que Deus abençoe. A nossa irmãzinha ali também, que tinha colocado ali, ó. Ela agradece pelo serviço. Aqui está QAH. Irmã, um abraço. Depois descubra o teu nome. Deus abençoe. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Com continuação amanhã. Vamos lá? Amanhã tem umas 10 perguntas. Condições e impedimento do matrimônio. O que impede do casamento? Vamos lá, vamos estudar, vamos degustar, vamos trazer junto o catecismo da igreja. Que Deus abençoe. Um grande abraço.